Boa tarde, amigos internautas, mais uma Web TV de Esportes dos sites do Grupo Sinos, começando agora, né, Christopher? Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 7 de abril. Final de semana foi cheio de atrações. Ressaca pós-festa. Ressaca pós-festa dos todos os colorados do Rio Grande do Sul e Brasil afora devem estar certamente numa ressaca aí. Uma baita festa sábado de noite com shows e tal lá na reinauguração, né, Christopher, do Beira-Rio, né? E ontem o primeiro jogo inaugural. Vitória do Inter 2-1 em cima do Penharol, 2 gols do D'Alessandro, né? Camisa 10 aí, deixando sua marca também aí no renovado Estádio Colorado. E tem outras coisas pra gente falar também, né? Tem o Novo Hamburgo, quarta-feira pela Copa do Brasil. Tem o Grêmio na quinta, o Grêmio já classificado, recebe o Nacional do Uruguai, né? Christopher, jogo de ontem, não podia ter, eu acho que um nome melhor pra marcar esse primeiros 2 gols, né? O D'Alessandro não fez um, fez logo 2. Aí no primeiro jogo inaugural aí do Beira-Rio. É o cara, né? O maior ídolo aí atualmente aí do Inter, então acho que ficou de bom tamanho aí para a festa. De certa forma, os deuses do futebol dão um jeito de reescrever o que aconteceu há 1 mês atrás, 2 meses atrás, quando os primeiros jogos teste do Beira-Rio, quando o Fabrício marcou o primeiro gol no evento teste no estádio Beira-Rio. Com todo respeito ao Fabrício, mas a diferença de grandeza dele pro Andrés Nicolás D'Alessandro é abismal. Mas falando especificamente do jogo de ontem, não é um jogo para a gente avaliar taticamente, não é um jogo para a gente avaliar perspectiva nenhuma para o Grenal, o que pode influenciar ou não. É um jogo que evidentemente teve um cunho um pouco menos amistoso do que se esperava, em função da marcação forte do Penharol, dos revídeos de alguns jogadores do Inter. Mas teve até alguns lances mais fortes ali. Tem uma entrada do Fabrício no jogador uruguai extremamente desnecessária. Ele quase cometeu a proeza de ser expulso num jogo festivo. Mas enfim, passado isso, a cabeça colorada, mesmo que possa estar pensando na primeira volta olímpica, na remodelada casa, ontem não dá para fazer nenhuma análise sobre isso. Tem que valorizar sim os 2 gols do D'Alessandro, que é um jogador que completa nesta semana 33 anos de idade e que conseguiu, para um estrangeiro, principalmente um argentino, conquistar em Porto Alegre o que ele conquistou é digno de reverências como só ele recebeu. Tanto que ele foi um dos 3 escolhidos pela comissão da festa para abrir a noite de gala no sábado, ao lado do Fernandão, o Figueroa e o D'Alessandro. E eu acho que junto ao Falcão, esses 4, não tenha dúvida que são os maiores ídolos da era moderna do Inter, na era Beira-Rio. Evidentemente que antes disso a gente vai falar de Tesourinha, a gente vai falar de Carlitos, a gente vai falar do rolo compressor, mas da era Beira-Rio, os últimos 45 anos, são esses 4 nomes. Não vou distinguir ordem nenhuma deles, mas Fernandão, Falcão, Figueroa e D'Alessandro são os 4 ases do celeiro de ases. E o interessante é que desses 4, apenas o Falcão formado do Beira-Rio. Os outros 3 são jogadores que vieram de fora e que conquistaram e se identificaram tão profundamente com o clube como o D'Alessandro. E o D'Alessandro é um caso tão atípico que, mesmo ele tendo essa postura de entrega, de defesa do Inter, ele é inclusive muitíssimo respeitado por boa parte da torcida gremista, que vê nele a identificação que os torcedores tinham, por exemplo, com um Darley nos anos 90, que era um cara que defendia com a garra, com a brigava entrega, pelo clube, exatamente, brigava pelo time. O D'Alessandro, mesmo que tenha as cornetas no momento certo para promover o clássico, ele nunca foi desrespeitoso com o Grêmio. E acho que isso que merece ser também colocado, merece ser digno. Ele dá a corneta dele, que é importante, isso motiva o clássico, faz parte do jogo. Ele fez a luneta lá no Clássico de Caxias. Certamente ele vai tocar uma flauta se o Inter for campeão no domingo, mas sempre de uma forma respeitosa, e é méritos dele, desse argentino. E que bucha que ele meteu de falta no ângulo, um golaço. E o detalhe que também ele deixou em aberto ontem, disse que vai pensar, porque o contrato dele acaba em 2015, né, Cristo? Ele tá na hora de começar a pensar na renovação ali, né? Ele tá muito tempo longe da Argentina, mas olha, André, sinceramente, eu não sei se ele vai abrir mão hoje de Porto Alegre, desse conforto, dessa situação que ele tem por aqui. Ele é bem resolvido financeiramente, vai poder morar onde bem entender. Pode ser perto da sua família em Buenos Aires, pode ainda encerrar a carreira no River, que era um sonho, que ele não esconde, que é o time que divide o coração dele com o Inter. Hoje ele mesmo afirmou não saber mais distinguir essas duas paixões que ele tem, mas olha, não sei se não vai acabar ficando por Porto Alegre, porque a identificação que ele tem hoje é muito grande por aqui. Pois então, pelo lado do Grêmio, o Christopher,
time do Anderson Moreira tem aí um compromisso, seu último compromisso da fase classificatória da Libertadores na quinta-feira, né, quando o Nacional do Uruguai vai vir aqui para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na Arena. O Grêmio já está classificado, mas é importante continuar somando pontos, né, Christopher, até para garantir ali a classificação. A primeira colocação da própria chave. Isso. Antes de pensar nos mata-matas mais adiante, o Grêmio tem que garantir a primeira colocação da própria chave para, pelo menos nas oitavas, jogar a decisão em casa. Eu, sinceramente, com o tempo, André, nas últimas competições, eu passei a dar menos importância por decidir em casa. Acredito que um bom primeiro jogo faz toda a diferença. E esse bom primeiro jogo pode ser inclusive na sua própria casa e decidir fora. Agora, se você joga em casa e vai mal, aí decidir fora com desvantagem muito grande. Por isso que tem muita gente que prefere decidir em casa, porque mesmo você tendo mal no jogo na casa do adversário, tem a chance de reverter em casa. Mas às vezes pode não ter volta, né? Exatamente. Os argentinos, por exemplo, preferem jogar sempre a primeira em casa. O Boca ganhou aquelas 4 Libertadores na década passada, jogando quase todas as decisões na casa do adversário. E eles fazem questão disso. Por quê? Porque eles têm essa consciência de que o adversário, quando tem a necessidade de correr contra o relógio, no segundo tempo dá muito espaço, perde a cabeça, e o adversário, se estiver bem protegidinho, pode explorar muito bem isso. Claro que isso precisa ter um bom sistema defensivo, enfim. Mas, falando especificamente do jogo do Grêmio, é importante garantir, manter a invencibilidade na Libertadores, ir com moral para o mata-mata e, acima de tudo, encontrar para esse jogo o substituto do Luan, o que vai influenciar não somente no Grenal, mas em todas as oitavas de final. E aí é muito importante, porque o Grêmio pode ter uma barbada nas oitavas. Hoje seria o Zamora da Venezuela, mas pode ser um brasileiro. Não está descartado ainda a possibilidade de um Cruzeiro, do Botafogo, pode ser um dos argentinos, e a gente sabe o quanto que isso pode ser difícil. Mesmo garantindo uma das primeiras colocações, pode ter uma equipe que não foi tão bem na primeira fase, mas que é uma equipe forte. Por exemplo, alguém acha que vai ser barbado jogar contra o Cruzeiro? Muito pelo contrário. O campeão brasileiro que está voltando aos trilhos seria uma pedreira, por isso o Grêmio tem que voltar e encontrar o substituto para o Luan. Porque o Luan pode voltar só nas quartas de final, né? É bem possível. O Grêmio faz uma torcida para que não caia no primeiro sorteio, na primeira semana das oitavas de final. O que isso implicaria? De uma forma concreta para o nosso internauta entender. O primeiro jogo das oitavas de final, 4 deles serão realizados na próxima semana, 3 dias depois do Grenal. E outros 4, né, são 8 confrontos, os outros 4, 2 semanas depois. O Grêmio torce para que no sorteio entre nessa segunda fase, para ir no segundo jogo das oitavas talvez ter o Luan. No primeiro, descartado nesse momento. Certo. E quanto ao... A gente até na semana passada já estava projetando, né, Christopher, matéria tua que saiu no Jornal NH, prováveis substitutos. O Alan Ruiz hoje corre na frente? Eu acredito pelo histórico recente dele de maior utilização, mas não me parece, André, a melhor alternativa para o Anderson, pelo menos nesse jogo em casa. O Alan Ruiz é um jogador que conduz a bola, sai bem de trás, mas não é esse jogador que busca o espaço em branco que o Luan faz. Eu vou usar, acho que a alternativa que o Anderson deveria usar é o menino Everton, 17 anos, o garoto que foi bem no Sub-20, que jogava com o Luan no time do Mabilha, e acho que ele seria a melhor alternativa. Tem o drible, tem a velocidade, tem a vitória pessoal sobre o seu marcador. Talvez, numa mudança um pouquinho mais conservadora, também o Jean Deretti, que já deu alguma resposta positiva. Eu gosto muito do Alan Ruiz, mas ele não é daquela função, ele tem que jogar um pouquinho mais atrás. Everton, Jean Deretti, acho que fica por aí a mudança. Pô, e seria uma jogada ousada, de repente, até do Anderson aí, lançar um garoto, né, exatamente, 17 anos. Ele está inscrito na Libertadores e poderia jogar. Eu vou dizer mais o porquê do Everton, para não mexer no posicionamento do Dudu. Entrando o Alan Ruiz no time, fatalmente ele vai ter que empurrar o Dudu um pouco mais para frente. O Dudu tem dado um recado muito bom, tem dado conta da situação, jogando por aquele flanco esquerdo, onde ele faz aquele corredor, voltando para marcar, mas também sendo o elemento surpresa. Se ele jogar um pouquinho mais à frente, por vezes vai ter que jogar de costa, e eu não sei se ele vai conseguir ter essa condição física de suportar os zagueirões. Ele é um jogador franzino, é um jogador pequeno, então vindo de trás, enfrentando o adversário de frente, com a velocidade que tem, ele sempre tem a possibilidade de superar com as suas características individuais. Por isso que eu acho que o Anderson deve pensar em não mexer no Dudu. Legal, vamos ficar de olho então aí nos treinos aí de hoje, amanhã, e ver treino que hoje à tarde, quem sabe, eu duvido que hoje aconteça alguma coisa, mas acho que amanhã teremos essa definição. Vamos ver que o Anderson começa a encaminhar então, né, para esse jogo aí de quinta-feira.
Um dia antes, na quarta, aqui no estádio do Vale, Novo Hamburgo e Joinville, Copa do Brasil. Novo Hamburgo fez um primeiro jogo aí, né, Christopher, nessa semana passada, 6-0 em cima do Sapucaense, time com muitas caras novas e tal. Dá para fazer alguma projeção aí para esse jogo aí? O Novo Hamburgo tem como daqui a pouco buscar em tão pouco tempo um entrosamento assim com tantas peças novas e conseguir buscar essa classificação na Copa do Brasil? A cartilha do futebol aponta que não, né, André? A cartilha do futebol aponta que entrosamento só ocorre com sequência, com trabalho, com repetição. Tudo que o Itamar Schulli não vai ter nesse momento. Eu acho que o bom resultado do Novo Hamburgo nessa partida passa por como o Joinville vai encarar esse confronto. O Joinville ontem ganhou a primeira partida da final do Catarinense sobre o Figueirense por 2-1. Talvez com a iminência de um título que possa ser conquistado no domingo que vem, poupe alguns jogadores, deixe para tentar decidir a sorte lá em Santa Catarina e abra um pouco mão desse primeiro jogo. Não sei, estou fazendo uma suposição, como os catarinenses poderiam prever essa partida. Agora, seria uma boa para o Novo Hamburgo, né? Ganharia até um tempinho a mais para se preparar ali para o segundo jogo, né? Não tenha dúvida disso. Por isso que eu acho que, com todo respeito ao Novo Hamburgo, eu acho que o sucesso desse primeiro jogo passa por como o Joinville vai perceber. Eu torço para que o Itamar, que já mostrou a competência que tem, e eu não canso de elogiar esse profissional, que está merecendo também daqui a pouco novas aspirações na carreira, que ele tenha o sucesso em conseguir entrosar uma defesa, que é o setor mais difícil de se arrumar em tão pouco tempo. O meio de campo é o mesmo, né? As maiores mudanças são realmente nesse setor aí que tu falou, né? Na defesa, que o outro atacante é o Juba, já conhece bem como funciona o time. Os outros jogadores já jogaram com ele também, do meio campo. Preto já jogou com ele, enfim, não vai ser tanto problema. Agora, entrosar uma defesa realmente é sempre uma coisa complicada. Para falar ainda uma frase de Novo Hamburgo, André, semana passada a gente reclamou da direção sobre os preços altos e a direção se mostrou sensível e reduziu para quem comprar com antecedência até às 4h30 da tarde, se eu não me engano, de quarta-feira, de R$40 para R$30. É isso aí. Mostra também sensibilidade da direção, porque o ingresso estava realmente muito salgado. É isso aí, ó. Então, o pessoal aí, a torcida do Novo Hamburgo já pode começar a procurar aí os ingressos, né, para pagar um pouquinho menos aí para acompanhar e dar uma força aí pro Novo Hamburgo quarta-feira no Estádio do Vale. E por hoje é só, a gente fica por aqui com a Web TV de Esportes. Amanhã a gente está de volta para falar mais aí de futebol, de vôlei sul também, que está se encaminhando aí para a decisão da Superliga B, né, Christopher? Então nos acompanhe amanhã.